3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Estamos aqui hoje em Cabo Frio, finalmente com chuva. Depois de quase 2 meses, hoje Cabo Frio está com a chuva nesse momento. Estamos aqui escutando o barulhinho da chuva. O Zé Hector aqui chegou quase nadando de Araruama, mas chegou. Graças a Deus está aqui. Meu querido amigo, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, lá de Araruama. E ele está aqui e veio falar um tema que é um tema muito importante para todos nós, somos espíritas, e até para aquelas pessoas que não são, para entender, compreender, né, o sexto sentido, né, que as pessoas falam, e muitas pessoas que não são espíritas, que
que têm esse sentido e não conseguem entender porque conseguem lidar. E hoje o José Hélio vai falar sobre isso, a mediunidade segundo Allan Kardec. Então, daqui a pouquinho nós vamos começar a bater um papo. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui com o WhatsApp 999-69-1632. Você pode mandar uma pergunta para cá. O pessoal também que está assistindo a gente aqui no Facebook já, que também pode mandar, que nós vamos, que o José Hélio com certeza vai responder a todos. Tá ok? Semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Francisco Rebouças, lá da UMEN, lá de Niterói. E ia falar sobre o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, as perguntas dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria. Vamos bater um bate-papo sobre isso, lá das perguntas do Livro dos Espíritos. Tá ok? Meu grande amigo Francisco Rebouças. Vamos falar das palestras que vão acontecer esta semana, aqui em Cabo Frio, no Ceareiros do Bem. Quinta-feira agora, às 8 horas, vai ser meu querido amigo Edgar, que é lá do Trabalhador de Jesus, e vai falar sobre conhecendo dependência química. No Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 19, dia 12, às 20 horas, as preces do Evangelho com a minha querida amiga Cristiane, que é lá do Amor e Caridade. No domingo, que é dia 14, às 10 horas da manhã, olhai as aves no céu. Vai ser com a Tuninha, lá do JEP. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, Jesus e as Mulheres, com meu querido amigo Vladimir. Essas são as palestras do Amor e Caridade. Vocês viram, né, o vídeo aí do Trabalhador de Jesus, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, de 96 anos. E eles têm uma programação especial esse mês de abril. Então, continuando a programação especial, quarta-feira agora, às 8 horas, vai ser meu querido amigo Jailton Costa, que vai falar, o tema dele vai ser o Evangelho Musical. E no dia 14, domingo, que vem agora, às 18 horas, vai ser César Soares dos Reis, César Reis, né? Quem conhece, palestrante aí, maravilhoso, lá do Rio de Janeiro. E o tema dele vai ser 4 portas de acesso ao reino dos céus. Então, uma palestra, né, interessante, essa de César Reis, domingo que vem. Tá ok? Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, vai receber minha querida amiga Fernanda e Rodrigo Menezes, lá do Nascem, lá de Araruama também, que é o Núcleo de Arte e Cultura Espírita Meimei. Né? Eles vão falar, vai ser também um evangelho musical, com o Rodrigo tocando, né, cantando, e a Fernanda falando. Então, daqui a pouco, 8 horas, lá na Casa René Peça. Imperdível também. Nós vamos fazer um apoio cultural rapidinho e voltamos já para conversar com o José Hélio sobre mediunidade segundo Allan Kardec. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que
estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram, assim, a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então nós voltamos do nosso apoio cultural. Agora a chuva já deu uma amenizadazinha aqui. Está mais tranquilo. E nós vamos pedir então ao José Hélito que faça uma oração para todos nós, para que possamos, a partir desse momento, já sentindo a presença dos amigos espirituais, dos espíritos que são responsáveis pelo nosso programa, que nos ajudam, que nos intuem, para que possam inspirar meu querido amigo José Hélito, para que ele possa falar, para que todos nós possamos entender, compreender o estudo de hoje. Então vamos fazer oração com José Hélito. Senhor e Mestre Jesus, aqui nos encontramos nesta hora, a fim, Senhor, de pensar e refletir em torno das ideias que o Espiritismo apresenta, o cristianismo, que possa fazer com que, Senhor, as energias do equilíbrio chegue a cada lar desta cidade, sintonizado com este programa, levando aos corações
um voto de paz e de harmonia. E pedimos, Senhor, o amparo e ajuda para todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, atuam dilatando o bem na face da terra. Que possam ter estimulado os seus propósitos, levando avante a bandeira da fraternidade, da solidariedade e da transformação para o bem. Que o teu amor e tua paz nos envolvam e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meu querido amigo, o tema que você se propõe a falar hoje é a mediunidade segundo Allan Kardec. Mas me diz uma coisa, antes de Allan Kardec já se estudava mediunidade, já existiam investigações em torno da mediunidade, ou Allan Kardec foi o primeiro que começou a fazer isso? Boa noite a todos aqueles que nos assistem através do Espiritismo em Foco. É uma alegria renovada estarmos aqui com o Renato e com vocês que estão aí em casa a nos ouvir, para que possamos pensar e refletir em torno desse tema. Pois muito antes de Allan Kardec, os estudiosos se debruçaram em torno desta temática, né? A mediunidade, estudando os médiuns. Muitas vezes, essas pesquisas se desenvolveram no sentido de averiguar se aquela fenomenologia era um fato ou era um embuste, uma enganação. É isso aí. Nós vamos observar isso ao longo da história. E muitos destes cientistas enveredaram neste caminho porque tinha uma concepção materialista. Então, eles, numa ideia pré-concebida, achavam que aqueles fenômenos que estavam acontecendo era uma grande mentira, né? Uma grande enganação, e mereceria uma análise circunstanciada para que a verdade viesse à tona e o povo fosse esclarecido. Então nós vamos ver, por exemplo, a figura de Alexandre Aksakov, né? Um conselheiro de Estado da Rússia. Mais de 25 anos ele foi um funcionário do governo russo, tradutor, jornalista, pesquisador, né? Professor na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Era uma pessoa da mais alta credibilidade, tanto na sociedade russa como no mundo acadêmico. Então, ele envereda para estudar a jovem Florence Cook, que ele vai em 1870, em Londres, a convite do senhor Luxmory, para estudar essa médium. Médium esta que também foi analisada pelo físico William Crookes. Então, chega num ambiente, numa sala, e nesta sala ele vai, averigua, o Renato, toda a estrutura que está ali naquela sala, janelas venezianas, os móveis, inclusive a médium tem o seu corpo vasculhado pelas suas assessoras do Alexander Aksakov. Junto com ele está outros sábios, outros estudiosos, né? Então o ambiente tem uma luz mortiça, a médium mergulha no transe e logo em seguida o espírito de Kate King se materializa. Esse espírito transita na sala, cumprimenta as pessoas, conversa com as pessoas, dialoga,
fala para ele, que ele anota em sua prancheta os dados relacionados ao mundo espiritual, que os espíritos que lá vivem, eles são felizes ou desgraçados de acordo com as suas atitudes do hoje, né? Do agora, quando estão encarnados. Verdade. Né? Traz uma série de informações que depois Allan Kardec também, através do método científico, constata a continuidade. Então, a continuidade da vida depois da morte, através da mediunidade, ela foi constatada cientificamente, né? Tanto é que é importante a gente colocar isso. Uma das funções da doutrina espírita é justamente trazer essas provas irrecusáveis. Porque quando a gente pega lá o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. O Espiritismo é uma ciência nova, que vem demonstrar aos homens, através de provas irrecusáveis, a natureza e a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo terreno. Isso aí. Né? Aonde estão essas provas irrecusáveis? São abundantes, mas o que acontece? Esses livros, por exemplo, os livros de Alexandre Aksakov, não são estudados nas casas espíritas. Eu pergunto, as casas espíritas estudam um caso de desmaterialização de Alexandre Aksakov, animismo e espiritismo de Alexandre Aksakov, estudam as obras de César Lombroso, de Ernesto, mas são obras muito densas. Sim, são obras de pesquisadores. Esses homens vieram com a função na Terra de pesquisar a mediunidade, demonstrar esta realidade da mediunidade e a realidade do mundo espiritual, que a vida continua depois da morte. Mas não se estuda. Lê um capítulo, eu digo as obras não são estudadas. Muitos desses homens vieram com essa função, com esse objetivo, e demonstrar de maneira inequívoca a realidade da vida pós-morte, estudando a mediunidade, como Allan Kardec também o fez. Né? Então, esse é um aspecto muito interessante. Né? Na verdade, quando eles iniciaram isso que você falou aí, ele veio com a intenção mesmo de desmoralizar mesmo, né? Sim. Dizer que era tudo embuste, que era tudo mentira, que era tudo armado, era tudo... Uma enganação. É uma enganação. Muitos deles tiveram sucesso, mas, por exemplo, Charles Richer. Existe uma obra de Humberto de Campos em que Jesus manda o seu tarefeiro buscar na terra Charles Richer, porque ele não tinha completado de maneira cabal a tarefa que ele vinha desempenhar. Porque ele teve a missão de vir ao palco terreno e demonstrar para a sociedade humana e a sociedade científica a realidade do mundo espiritual. Ele que teve diante dos olhos médiuns do naipe de Eusápia Paladino, Daniel Douglas Home, que o próprio codificador teve o ensejo de visualizar, de experienciar, de constatar os seus recursos mediúnicos em levitação, materialização, etc. Então, apesar das materializações de Eusápia Paladino, de Daniel Douglas Home, Charles Richer não concluiu pela veracidade dos fatos. Ele cria metapsíquica com aquelas ideias profundas, muitas vezes enigmáticas, né? Mas recua. Quando ele se encontra na idade provecta, né? Já na velhice, ele escreve uma obra chamada A Grande Esperança, aonde ele traça os apontamentos dessa realidade. Mas aí já era tarde. E o próprio Cristo manda retirá-lo do mundo, que trouxesse ele ao mundo espiritual, porque ele, o próprio Cristo, iria colocar no seu coração o sentimento inato da imortalidade da alma, coisa que ele não tinha conseguido e nem tampouco apresentado
como era o seu compromisso, a continuidade da vida após a morte, a sociedade humana. É verdade. Então, mas esses cientistas todos, eles conseguiram comprovar, ver a veracidade da realidade espiritual? Todos eles? Ou teve algum que chegou assim e falou, não, isso aí tudo é mentira, isso não existe nada, isso é tudo da cabeça das pessoas, isso é tudo teatro, é fantasia? Ou todos eles, esses que entraram com o intuito de dizer ao contrário, eles caíram na realidade e entenderam que realmente o mundo espiritual existe, que a vida após a morte continua? Você tem, por exemplo, o César Lombroso, né, que quando ele investiga Eusápia Paladino, ele teve o objetivo de... ele foi com a intenção, para ele aquilo era uma mentira, era um embuste. Certo. Né? Quando o processo de materialização ocorre e o espírito se materializa, ele ouve uma voz que para ele aquela frase era inconfundível. O tom da voz, o som ali expressado de César, filho mio, era a sua mãe materializada, com que ele teve a oportunidade de dialogar, de conversar, de estabelecer uma tertúlia, e ele depois coloca que os fatos venceram ele. Né? Ele chegou à conclusão que de que realmente... o Crookes também, né? O Crookes também foi... William Crookes. E também, William a intenção dele também foi essa. Também. William Crookes é considerado uma das maiores inteligências do seu tempo, né? Ele que foi o descobridor do talho, do quarto estado da matéria, que é a matéria radiante, raios catódicos, do tubo dos raios catódicos, né? No final foi a invenção do raio-x. Né? Ele, como Alexander Aksakov, também analisou os recursos parapsíquicos de Florence Cook. Era uma jovem médium, uma menina de 15 anos, né? E durante 3 anos no seu laboratório se materializou o espírito de Kate King. Ele produziu uma obra notável, chamada Fatos Espíritas, onde ele relata o passo a passo de suas pesquisas, né? O protocolo científico que ele adotou, levou isso às universidades, às instituições científicas da época, aos núcleos acadêmicos, defendendo esse fato como uma realidade inquestionável. Foi tido como um esclerosado, uma pessoa que estava sofrendo das faculdades mentais, mas teve a coragem de apresentar os fatos tal como ele investigou e chegou à conclusão. Tá, então isso aí foi comprovado, o mundo espiritual, né, a realidade espiritual, por cientistas que não tinham nada de religiosos. Né, isso é um fato muito importante. Isso aí, né? Importantíssimo. Não tinha nada a ver com religião, eles nem tinham religião, muitos até ateus. Isso aí. Né? E quando eles foram investigar, repetindo o que a gente falou, eles foram para realmente demonstrar, vamos desmascarar. Desmascarar. Né? Isso não é enganação, estão ludibriando as pessoas. Então eles constataram a vida, né, após o desencarne e viram também a mediunidade, né, daquelas pessoas que realmente materializavam espíritos. E agora para o nosso público, porque nós temos um público muito grande que não é espírita. Sim, sim. E que gostaria de saber o que é mediunidade. Mediunidade é muito interessante, né? Porque um recurso, né? Uma faculdade que a criatura tem, Paulo de Tarso chamava de carisma, né? Há quem pregou como um dom, né? Mas uma faculdade transcendental que propicia ao indivíduo entrar em contato com o mundo espiritual. Né? Então, Allan Kardec, ele estudou pormenorizadamente a mediunidade. E os benfeitores espirituais trouxeram informes valiosos sobre isso, que se encontram num livro chamado O Livro dos Médiuns. Isso. O espírito Viana de Carvalho, através de Divaldo Pereira Franco, teve a oportunidade de dizer no livro Médiuns e Mediunidade que ainda não existe na face da Terra uma obra tão completa sobre os recursos mediúnicos, a paranormalidade humana, como o Livro dos Médiuns.
né? Para todo aquele que queira, de fato, estabelecer uma matriz de disciplina, de educação íntima, psíquica, para atuar no campo da mediunidade proveitosa, da mediunidade com Jesus, né? Então, a doutrina espírita apresenta em O Livro dos Médiuns um roteiro seguro para a produção satisfatória no trabalho mediúnico. Tá. Então agora acredito que os nossos amigos espectadores aí eles conseguiram entender, né, que é mediunidade. Até, só para exemplificar, para facilitar para as pessoas que não são espíritas, aquele filme, O Sexto Sentido, né, aquele garotinho, você lembra disso? Não, né? E que ele via espíritos, ele conversava com espíritos, isso aí seria mediunidade. Sim. Que é um sexto sentido, mas só para as pessoas entender que a pessoa tem esse contato com o mundo espiritual, né? Porque as pessoas, que eu conheço várias pessoas que não são espíritas e que vêm espíritos, conversam, que têm aquilo que o médium tem normalmente, e é que as pessoas têm medo, têm pavor. E eu converso com as pessoas, que elas têm que entender o que acontece com elas, que elas têm que aprender, têm que estudar, para poder entender o fenômeno da mediunidade. Porque a mediunidade é uma coisa natural, né? Presente na criatura humana, né? Allan Kardec diz que médium é todo aquele que, num grau qualquer, sente a influência dos espíritos. E todos nós somos médiuns. Pois é, essa é uma grande questão interessante, né? Que a gente precisa analisar ela com profundidade, né? Porque, né, os benfeitores vão dizer, Allan Kardec, como falei há pouco, que média é todo aquele que, num grau qualquer, sente a influência dos espíritos, né? Mas aí os espíritos vão dizer, mas podemos considerar como médium aqueles em que a faculdade se apresenta de maneira caracterizada, pungente. Evidentemente, de uma maneira geral, todo mundo é médium. Sim. Todo mundo é médium. Como assim? Quem não tem, por exemplo, uma inspiração, não é verdade? Uma intuição. Quem não tem uma intuição? Verdade. Né? Agora, a mediunidade, de uma maneira pungente, ostensiva, né? Não são todos que têm. Com certeza. Né? Então, quando a gente diz, não, eu percebo, vejo um espírito, eu vi uma pessoa ali, eu estou tendo visões. Isso é um processo natural que a gente precisa avaliar, pode ser uma percepção mediúnica. Isso não existe nada de anormal. Certo. Nada de anormal. Hoje, inclusive, a medicina, no DSM-5, se não me falha a memória, retirou o quadro dessas percepções psíquicas como um quadro de esquizofrenia. Não, é um processo natural, vigente na criatura humana, em virtude de uma percepção transcendental, e não um quadro patológico. Isso isso aí já é um grande avanço, né? Um grande avanço. Porque antigamente era esquizofrenia e taca remédio, né? Porque hoje a pessoa ouve, eu estou ouvindo espíritos, né? Então, muitas vezes, aquilo se apresenta num quadro assim, de um certo desajuste, né? Pode-se esboçar desta natureza. Então, vai no médico, o médico muitas vezes cataloga como esquizofrenia. Né? Então, precisa ser analisado de uma maneira adequada, de uma maneira atenciosa, né? Para ver se é uma expressão anômala no sentido patológico. Isso. Ou aquilo surge de uma percepção paranormal, mediúnica. O indivíduo é um sensitivo e ele precisa de um ajuste, de uma educação mediúnica, de um disciplinamento. Se ele necessita de um atendimento psicoterapêutico, então ele se ajusta primeiro para depois exercer a sua mediunidade, porque pode ter, né? O indivíduo pode ter um quadro de uma disfunção emocional no
no instante em que a mediunidade vem à tona, né, ele está precisando se equilibrar, né? Equilibrar o processo de percepção mediúnica, né? Equilibrar a sua personalidade, para depois estudar e entender a mediunidade, se for o caso, atuar. Né? Certo, com certeza. Isso é importante para as pessoas entenderem, né, que o fato de ver espíritos, de sentir a presença, ver vultos, né, não é dizer que seja loucura, né? Em forma alguma. Né? Você pode, porque muitas vezes, não, mas eu estou vendo aqui, vendo um espírito, eu estou percebendo isso, e achando que o indivíduo está louco, está perturbado das faculdades mentais. Muitas vezes, ali você está diante de um médium. Pode ser um médium que esteja num desajuste psíquico. Né? Então, aí ele precisa o quê? O tratamento médico, o tratamento espiritual, depois o estudo da mediunidade, para que ele venha atuar com equilíbrio e com acerto. Né? É verdade, isso aí tem que ter muito cuidado. Então, a casa espírita seria o melhor local. A casa espírita, nós acreditamos, de nossa vez, né, que ela possui recursos, a casa espírita séria, recursos para orientação, para levar o indivíduo a conhecer o que é a faculdade mediúnica, sem misticismo, né? O que irá depender dele para que a mediunidade possa ser desenvolvida com critério, a benefício das pessoas e trazendo benefício para ele, porque a mediunidade não torna ninguém doente. Né? Ela não é um quadro patológico. Verdade. Né? Em absoluto, isso é um equívoco. Com certeza. Né? A mediunidade não é fator de doença, muito pelo contrário, é fator de equilíbrio. Né? Muitas vezes ela pode apresentar-se no indivíduo num quadro ainda de ajuste psicológico, né? Que dá uma certa tensão emocional. Então aí precisa dessa educação, essa educação mediúnica, muitas vezes até a necessidade de um acompanhamento psicológico para o realinhamento psíquico do indivíduo, a fim de que ele conheça a tarefa mediúnica e venha, no futuro, se for o caso, atuar ou não. Porque a pessoa, como ela desconhece o fenômeno, aquilo ali perturba ela. Isso. Ela fica emocionalmente descontrolada. O que é por exemplo, a glândula pineal? Isso. Né? A glândula pineal, que é vamos dizer assim, a antena psíquica que está enraizada em nós mesmos. Então, o indivíduo, ele capta a onda mental do espírito, isso vai reagir dentro do cérebro dele. Se reage dentro do cérebro, há uma alteração do organismo. Com certeza. Por exemplo, numa incorporação, há uma expressão adrenérgica, adrenalina. Então, aumenta o batimento cardíaco, né? Aumenta a capacidade de respiração, né? A pressão arterial aumenta, a diurese aumenta. Né? A pessoa Mas por quê? sua, transpira. Porque há uma resposta orgânica nisso. Com então, certeza. por isso Allan Kardec dizer que a mediunidade está enraizada no organismo. Então, há uma repercussão orgânica, evidentemente. É verdade, com certeza. Tem uma resposta, com certeza. Não é? Um estímulo externo, né, que o organismo reage. Agora vamos falar de um médium, que foi um dos maiores médiums que esteve aqui, que foi o nosso Chico Xavier. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dele, da mediunidade dele, dos tipos de mediunidade que ele tinha, porque ele era um dicionário mediúnico, né? Pois é, a gente não saberia dizer assim, né, os tipos de mediunidade de Chico Xavier, mas a gente poderia dizer que ele tinha vários, mas uma era dominante, né? Sim. Né? Allan Kardec disse que o indivíduo ele pode ter vários tipos de mediunidade, mas uma é dominante. No caso de Chico Xavier, a psicografia. Verdade. Né? Um homem que escreveu mais de 400 livros, produção mediúnica, ditado por vários espíritos. Sua obra é uma obra de um conteúdo
revelador extraordinário. Verdade. Extraordinário, né? A gente pode observar que Dona Ivone Pereira também traz uma obra reveladora, mas Chico Xavier, ele tem, me parece, ultrapassado, né? Com certeza. Esses informes extraordinários do mundo espiritual. Se você pegar uma obra Nosso Lar, É verdade. por exemplo, né, demonstrando a vida no mundo espiritual, né, com rios, cidades, hospitais, né? É uma obra que ela tem conteúdo do prefácio, eu costumo dizer, do prefácio à última página, né? Com certeza. Então, André Luiz, a sua série, né, que fala sobre mediunidade, fala sobre o desencarne, né, fala sobre a casa mental, como é o livro no Mundo Maior, né, Evolução em Dois Mundos, que é uma obra de cunho científico, né, que eu acredito hoje já está nos ambientes universitários, porque nós temos vários cursos nas universidades brasileiras abordando saúde e espiritualidade, medicina e espiritualidade. A glândula pineal tem mais de 10 mil artigos no mundo inteiro. Sérgio Felipe aqui no né? Brasil, né? Estudando, pesquisadores estudando a glândula no seu enfoque transcendental também. Nós temos o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é um cientista espírita brasileiro, criou a Uniespírito em São Paulo, a Universidade do Espírito, que se debruçou durante muitos anos e continua, né, a promover estudos aprofundados, substanciosos, em torno da realidade da mediunidade. Né? Chico Xavier é esse homem fantástico. Perguntado a ele sobre qual o trabalho mais extraordinário que ele desenvolveu, ou aquilo que ele mais gostava de realizar na mediunidade, que muitos pensam, Renato, que eram as obras, vamos dizer assim, as obras, o romance estudo. Não. Ele disse que aquilo que dava mais satisfação a ele de produzir mediunicamente eram as cartas consoladoras. Isso. Quando ele levava para um pai, para uma mãe, para um amigo, para os parentes, um lenço da psicografia para enxugar as lágrimas daquele que tinha partido da terra e deixado uma lacuna no coração dos seus familiares, né? Noites adentro, ele passava atendendo as pessoas, e ali aquelas cartas consoladoras, como Somos Seis, que fala ali de casos memoráveis, por exemplo, né, da Volkmar, uma jovem que desencarnou no incêndio do edifício Joelma, né? E em situações terríveis, dolorosas. E os familiares posteriormente vão a Uberaba e lá recebem, depois de um certo tempo, essa correspondência mediúnica, essa epístola mediúnica, essa carta mediúnica, que vem falando dos parentes, né, de familiares, trazendo apelidos, fatos de conhecimento exclusivo de algumas pessoas ali da grei familiar, demonstrando de maneira, inclusive essas cartas sendo submetidas à grafoscopia, para saber se a letra correspondia daquele espírito quando no corpo. E isso foi confirmado. Isso, vários casos. Né? Então, Francisco Cândido Xavier é um testemunho científico da comprovação da imortalidade da alma através da sua mediunidade. Com certeza. Né? Como está esse caso de Volkmar e tantos outros. Né? E aqui esses casos todos, né, do julgamento, né, do julgamento, daquele rapaz. Do Maurício Garcês Henrique, o José Divino. Né? Inclusive, né, o homicídio que aconteceu,
o José Divino tomando da arma e olhando para um espelho, né? O Maurício tinha ido a uma despensa pegar alguns cigarros, né? Nisso ele olha para o espelho, aponta em direção à despensa e puxa o gatilho, nisso vem saindo o Maurício. E há um disparo. Porque quando ele pega a arma na pasta do pai, Isso. o tambor abre e as balas caem. Ele pensou que não tivesse mais bala nenhuma ali dentro, né? É. Então, aquela coisa toda, polícia, sofrimento, hospital, etc. Depois a dor e o processo todo que o José Divino passou, os familiares foram a Uberaba, receberam a comunicação do Chico em que o Maurício inocentava Isso, o José Divino. Isso foi colocado pelo juiz Jorimar Bastos, da 6ª Vara Criminal de Campinas, em Goiânia, né, como peça de defesa no processo. E ele foi absolvido, né, porque não existia nexo de previsibilidade. Né? A perícia fez todo o trabalho e demonstrou ali, na observação da perícia, da análise, de que não houve intenção para eliminar a vida do outro. Né? E depois isso foi reformado, José Divino foi tido como culpado, mas ele era primário e foi absolvido. Mas houve uma divulgação muito grande, por quê? Porque, olha, o morto absolve o vivo. Então, essa notícia se espalhou no mundo inteiro. Com certeza. Mas veja bem, o detalhe importante, que além disso, que a carta trazia nome de pessoas, assinatura, datas, acontecimentos que só eram conhecidos da família, demonstrando de maneira inequívoca, fatos verídicos, científicos, da continuidade da vida depois da morte. Esse homem é um testemunho na sua produção mediúnica da veracidade da existência do espírito depois que ele atravessa o processo natural da morte. É verdade. É realmente fantástico. E nós tivemos, né, a grata felicidade de vê-lo, né, contemporâneo nosso. Né? Contemporâneo nosso, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Né? Também não tive, mas tive a oportunidade depois de ir lá em Uberaba, na casa dele, casa simples, né, bem humilde. Pois é. Realmente é uma coisa assim que... Agora, o exercício da mediunidade, o exercício mediúnico, né? Ele é recomendado. Eu conheço muitas pessoas que são médios, conhecem, sabem, mas que não querem exercer. Esse é um problema, assim, extremamente importante. Né? Muitas vezes a pessoa chega na casa espírita, né, e diz assim, eu sou médium. E eu quero... Porque eu ouvi alguém dizer que ele era médium e quer ir para a reunião mediúnica. Não é assim. Com certeza. Não é assim. Né? Ninguém pega um indivíduo qualquer e diz assim, olha, eu adoro química. Aí leva o cara para um laboratório de química, sem ele ter a formação específica para trabalhar com as substâncias químicas. Porque vai ser um desastre. Né? Então, veja bem, Joana de Ângeles, ela tem uma fala escrita, uma linguagem escrita, em que ela diz que a gente precisa espiritizar, qualificar e humanizar. Então, quer dizer, ela observa que em torno da qualificação também as pessoas estão deixando a desejar. Então, a pessoa pode chegar à casa espírita, dialogar com alguém, conversar com alguém e demonstrar que apresenta expressões mediúnicas. Mas seria um equívoco você levá-lo imediatamente à reunião mediúnica, porque ele precisa conhecer, ele precisa estudar. Com certeza. Né? Precisa estudar a mediunidade. A fim de quê? Porque ele vai lidar com o mundo espiritual, e o mundo espiritual, ele tem no seu espaço
os bons e os maus, os mais ou menos bons. Então ele precisa construir um conhecimento que lhe vai dar segurança para atuar. Agora, isso não é em 2 meses. Lógico. Nós temos problemas nessa área, problemas graves, né? Muitas vezes, em vez de dar uma formação adequada às pessoas, as pessoas fazem, né, um curso de férias e o indivíduo já está, daqui a pouco, na reunião mediúnica. Não quer dizer que a pessoa vai levar 5 anos estudando, não é isso. Não vai levar 3 anos, não é isso. Mas você tem que ter uma formação adequada para o trabalho, isso é fundamental. Allan Kardec colocava isso. Nunca levou ninguém à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para atuar na mediunidade sem o conhecimento, sem a teoria, o conhecimento anterior. Necessário, fundamental. Então, nós precisamos pensar muito nisso. E, às vezes, há equívocos, né? É E que geram problemas muito grandes com as pessoas, nas casas espíritas, né? É verdade. Isso, o caso que está falando é que as pessoas que querem e se preparam para isso, para exercer. E aquela que se prepara, conhece, estuda e depois se nega a exercer. Vai ter alguma consequência para essas pessoas? A gente fica pensando assim, uma pessoa que foi conduzida pelas leis da vida. O que eu estou falando de lei da vida? Lei da vida é lei de Deus. Então, essa pessoa foi conduzida, né, Renato? Sim. A uma tarefa mediúnica. Então, tinha uma tarefa naquela área. Você poderá exercê-la ou você poderá não exercê-la. É o seu livre-arbítrio, é uma opção sua. Verdade. Mas se você deixa de fazer, já demonstra aí que ficou uma lacuna naquele espaço de construção que é seu e que muitas vezes você solicitou isso do mundo espiritual. Com certeza. Né? Se a gente pegar o livro Os Mensageiros, nós vamos observar André Luiz falando de maneira muito clara para todos nós que a maioria dos médios fracassa. Raros são aqueles que alcançam um resultado parcial. Mas devido a fatores os mais variados, inclusive esse que Renato citou. Ué, o indivíduo se preparou, chegou um momento e disse, não, eu não quero. Né? É verdade. Nós temos um fato, por exemplo, né? Um médium que começou do lado de Chico Xavier, Valdo Vieira. É verdade. Né? E de recursos mediúnicos extraordinários. Eu tenho amigos, pessoas que conheceu os dois, disse que eram do mesmo naipe mediúnico. A gente observa, por exemplo, quando você pega uma obra, Evolução em Dois Mundos, um escreve um capítulo, outro escreve outro, você vê a continuidade do pensamento. Meu Deus! Os neurônios mediúnicos que se ajustavam perfeitamente. Uma sintonia perfeita. É verdade. Né? Aquela obra Cristo Espera por Ti, de Balzac. Um grande estudioso brasileiro, que agora não me ocorre aqui o nome dele, produziu uma análise circunstancial. Era um dos maiores conhecedores de Balzac no Brasil. Eu só estou me esquecendo o nome, mas vale a pena o comentário. Eu tenho a obra na minha casa. Um dos maiores estudiosos brasileiros conhecedores de Balzac estudou a obra Cristo Espera por Ti. E afirmou que ali, ele não era espírita em absoluto, um estudioso, que ali naquela obra, a expressão, o enredo, as ideias, não poderia deixar de ser uma matriz do raciocínio de Balzac.
É verdade. Então vejam. E ele abandona a tarefa e deixa o Chico continuar. E o Chico continua. É verdade. Né? Então, a gente, dentro do nosso livre-arbítrio, a gente pode realizar o trabalho ou não, arcando aí com as consequências. É verdade. Né? Tudo tem, né? Os espíritas, né, fazem nas suas casas, né, o culto no lar, o evangelho no lar. Que eu gostaria que você falasse só rapidinho o que é o culto no lar, o evangelho no lar, tá? E como é que ele deve ser? Porque nós sabemos que tem casos, né, de que o culto no lar acaba se transformando numa reunião mediúnica. E eu gostaria que você analisasse esse fato, né, o que ocorre e qual é a importância disso e as consequências sérias disso. O que a gente está falando aqui, nós citamos fonte, né? Certo. Nós não estamos falando aqui do nosso pensamento, da lógico. nossa cabeça, não é verdade? E nós, assim, não temos nada com a vida do outro. Certo. Né? Nós estamos trazendo reflexões. Né? Os benfeitores espirituais, aí nós podemos pegar André Luiz em Conduta Espírita, né? Nós podemos pegar o Camilo através de Raul Teixeira, vai colocar, né, que o ambiente da nossa casa, quando a gente faz um culto, é para o culto no lar, é para as reflexões em torno dos ditos e feitos de Jesus, trazê-lo para as relações do cotidiano, para as realidades da nossa vida, nos seus mais diferentes, nas suas mais diferentes atuações. Agora, fazer do culto no lar uma atividade mediúnica, isso é uma atitude contraproducente. Nós não devemos fazer isso, porque é a sua casa. Você imagina você estabelecer no templo doméstico, na sua residência, um trabalho mediúnico onde você está ali a ter contato com espíritos enfermos, obsessores, um ambiente onde você se movimenta com a sua família, seu esposo, sua esposa, amigos que recebem, criando ali nichos, imantando ali, muitas vezes, espíritos ficam ali localizados, espíritos enfermos, obsessores cruéis e terríveis naquele ambiente. A casa espírita, sim, é uma casa aparelhada para isso. Né? Tem estrutura para isso, tem aparelhos para isso. Nós vamos ver lá em André Luiz, em Missionário da Luz, que antes de uma reunião mediúnica, ioniza, uma ação antibactericida, é eliminado todas as impurezas do ambiente, é preparado o médium em casa. Olha só, os benfeitores vão na casa do médium preparar o sistema cardíaco, o sistema circulatório, o sistema hepático, toda a estrutura do médium. E às vezes o médium não se prepara, né? Ele desfaz a preparação dos benfeitores para que ele possa atender na reunião mediúnica. Você imagina isso? Então, os benfeitores, eles colocam que isso é um ato de imprudência. Sugere que os espíritos superiores, os embaixadores da luz, nunca impõem, eles sugerem. E para quem entende um pingo, é letra. Né? Então nós temos o ambiente das casas espíritas para a gente realizar essas tarefas. Né? Mas tem muitas pessoas que varam a fronteira do bom senso, a fronteira do equilíbrio, com prejuízos para as suas vidas. Se fosse só para as suas vidas, era uma coisa dela, mas para a vida dos outros também. É verdade.
Ok, nós vamos passar agora então um apoio, rapidinho, um apoio cultural, para que a gente possa tomar uma aguinha aqui e voltamos já já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Então nós voltamos do nosso apoio cultural. O meu querido amigo já tomou uma água, José Hector, já refrescou a garganta
E agora eu vou fazer uma pergunta para ele muito importante para os espíritas, as pessoas que frequentam a casa e aquelas pessoas que pensam em ser espíritas. É importante o estudo da mediunidade nas casas espíritas, José Hélito? É muito importante, né? A mediunidade não é a questão primeira de uma casa espírita, né? É isso A aí. gente sabe que o fundamental numa instituição espírita é a evangelização, a mocidade, né? Os estudos. Mas a mediunidade também ocupa o seu espaço. E como tal, né, para que a gente possa entender alguma coisa, a gente precisa estudar, né? E se busca dar a esses médiums uma formação para eles atuarem de maneira ajustada na tarefa mediúnica, precisa estudar. Mas estudar só para... E depois que tiver lá na atividade mediúnica, continuar. Aí, depois da atividade mediúnica formada, ele estudou antes, formou o grupo mediúnico para a experimentação mediúnica. Mas antes ele estudou, presta atenção, hein? Não confundam. Estudou antes, formou o grupo mediúnico, aí basta, não precisa mais estudar? Não. Aí se faz o seguinte, em dias diferentes da atividade mediúnica, aquele grupo se reúne. O ideal é que seja semanalmente para estudar a mediunidade, a fim de sempre essas informações elas estarem presentes nos nossos cérebros. Na nossa casa espírita, nós fazemos o seguinte, nos reunimos todos os sábados para estudar a mediunidade. E um sábado a gente faz um estudo das obras de Joana de Ângeles sobre autoconhecimento ou de obras idôneas. E reservamos 30 minutos finais para que a gente possa avaliar um em relação aos outros. Como eu estou em relação ao Renato, como eu estou em relação a fulano, para desfazer qualquer dificuldade. Porque Allan Kardec coloca que há a importância da homogeneidade. Homogeneidade de sentimentos. A gente pode ter heterogeneidade de ideias, mas que não venha conflituar com a homogeneidade de sentimento. Quer dizer, o bem-querer, a amorização, a fraternidade, o companheirismo um para com os outros é elemento fundamental para manter um trabalho positivo, coeso e produtivo. Sem o que a interferência das trevas poderá trazer os prejuízos lamentáveis. É verdade. Uma outra coisa também importante, né? Isso aí é um fato que a gente ouve, né, nas casas espíritas, do jovem trabalhar mediunicamente. O que você pode dizer para a gente sobre isso aí? Porque isso aí é uma dúvida que muitas casas têm até hoje sobre isso. É verdade, é verdade. Você sabe que as casas, a gente precisa ter o bom senso, né? A participação do jovem é fundamental. Com certeza. Né? Porque nenhum de nós vai ficar para peça de museu. Então, se não tiver o jovem, né, que venha a nos substituir, a atividade vai paralisar. É verdade. Né? Ela vai sofrer um descompasso. Então, o jovem pode atuar no passe, o jovem pode atuar na atividade mediúnica? Claro que pode, desde que ele tenha consciência, né, e responsabilidade para tal, tenha uma formação para tal. E aí? E aí cabe à casa espírita ter um critério de bom senso, ter uma matriz de ajuda a essa mocidade para que ele se aparelhe a fim de atuar nessas áreas. Na nossa casa, por exemplo, né, nós tivemos jovens fazendo parte da diretoria da casa espírita, jovens dando passe, jovens na reunião mediúnica, mas jovens responsáveis, né, que sabiam o teor da responsabilidade de um trabalho mediúnico,
de um trabalho de parte, de um trabalho na diretoria. Né? É Tivemos mesmo? 2 secretários, o primeiro e o segundo secretário eram da mocidade. Muito Né? bom, muito bom. Da mocidade, responsáveis. E estavam ali decidindo no coletivo pela vida da instituição. Legal. Né? Os jovens aplicando o passe, nós temos. Jovens em atividade mediúnica, nós temos na nossa casa. Jovens responsáveis. É isso aí, Não é? com certeza. Então, essa é uma questão de vitalidade. É. Vital. Né? Retificando, né? Uma questão vital para a casa espírita. Né? Oxigenar. Exatamente. Né? Por que esse preconceito do jovem? O jovem utilizar a tribuna espírita, ser expositor, não, mas o jovem não tem experiência. Olha, que isso, está estudando. Entendeu? Mas Muitas vezes é um preconceito que cria barreiras para a participação da juventude em várias áreas da instituição, que não cabe mais isso, desde que o indivíduo ele tenha consciência, ele tenha uma mínima formação, né? É verdade. E os mais experientes estejam aí para ajudá-lo no crescimento e na substancialização de sua tarefa. Né? É verdade. Tem tantos jovens aí, poxa, preparadíssimos. Poxa. Essa semana mesmo teve aqui no Trabalhadores de Jesus o Vinícius Lara, né? Que é um jovem, né? Maravilhoso. Médium, responsável, Muito bom, trabalhador. Não é? Muito bom mesmo. As jovens que atuaram com Allan Kardec, Ruth Celina Jafé, adolescente, um pouco mais de 14 anos, Aline Caroline Charlotte, jovens que serviram aos embaixadores da luz na codificação kardeciana. Verdade. Com certeza. Outra coisa também, que eu gostaria que você falasse para a gente sobre as reuniões mediúnicas abertas. Que você está vindo nesse raciocínio, que é muito legal para as pessoas que estão nos assistindo, que são atividades de uma casa espírita. Né? Reunião mediúnica é uma atividade, como você falou. E pode ser aberta ou tem que ser sempre fechada? Pois é, essa é uma questão séria, né? Eu retorno a dizer que nós não temos nada com a vida do outro. Verdade. Né? Nós não temos. Nós aqui, nós estamos trazendo o pensamento da doutrina espírita. Se as pessoas fazem assim, se as pessoas fazem daquela maneira, é uma responsabilidade delas. A doutrina espírita é progressiva. No seu início, as atividades espíritas, mediúnicas, eram abertas. Mas depois, com a evolução do pensamento, com a reflexão dos fatos e da realidade, se buscou a atividade fechada. E os benfeitores espirituais, nós poderemos ver André Luiz em Conduta Espírita, né? Sugerindo às pessoas que não realizem uma atividade mediúnica aberta. Você imaginou uma reunião mediúnica aberta, aonde você leva o obsediado? Vamos pensar assim. E ali há uma comunicação da entidade que o está infelicitando. E aponta ele, fala o nome dele, cria, né? Toda uma atmosfera de azedume, avinagrada. Imagine isso numa pessoa que já está com seu emocional abalado. Isso se aprofunda. Não precisa a gente ter um neurônio em 100% para chegar a essa conclusão. Com certeza. Imagine as pessoas que vão para uma reunião mediúnica ou de desobsessão aberta. A curiosidade, as vibrações, a falta, por exemplo, de consciência Os pensamentos mental, né, para pensamentos equilibrados diante da tarefa que está sendo ali realizada. Então, hoje, os benfeitores espirituais recomendam que isso não seja executado. Eles sugerem às pessoas, mas
as pessoas são as pessoas, né? Muitas vezes, eu me lembro muito de um orador que eu convidei várias vezes para falar em nossa casa, quando Allan Kardec era na Bernardo Vasconcelos, ali em Araruama. João Carlos Cunha, né? João Carlos Cunha, ele dizia que muitas vezes teve uma ocasião que ele estava do lado do Chico e a pessoa falava: Chico, lá na nossa casa, nós aplicamos um passe assim, um passe acolá, um passe com a técnica X, com a técnica Y. E aqui, Chico? Ah, meu filho, aqui a gente aplica, a gente não tem assim um aperfeiçoamento no mundo grande, a gente aplica aquele passo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Aí, às vezes, ele diz assim, às vezes o indivíduo está diante do sábio e não percebe. É verdade. E muitas vezes a gente está diante da sabedoria dos espíritos de André Luiz, de Emmanuel, passando para a gente, e a gente não se dá conta disso, né? Então, os espíritos sugerem que as reuniões mediúnicas, elas não sejam abertas, né? Eu fico a imaginar o transtorno que isso gera na vida de uma pessoa obsediada que está presente a uma reunião dessa, num quadro emocional e psíquico profundo, em desequilíbrio. Causar medo. Ao ouvir de obsessores coisas dolorosas. É verdade, é muito. Realmente não tem sentido isso. Outra coisa importante que eu gostaria que você falasse para a gente, o médium, por exemplo, no dia da reunião mediúnica, aí tem reunião mediúnica, por exemplo, tem quarta-feira reunião mediúnica. Como é que deve ser essa minha preparação para essa reunião? Como é que eu devo me preparar? Ou se devo, se não devo me preparar? Como é que é? Como é que ocorre isso? Qual é o ideal? É importante que o médium se prepare, né? A gente tem uma vida, o cotidiano, de atividade, de trabalho, mas isso não é fator impeditivo da pessoa se preparar, né? Óbvio. Se você sai do seu trabalho e não dá para você passar em casa, para se relaxar, você faz uma oração no seu carro e vem até a reunião, né? Mas muitas vezes a gente observa que as pessoas comentam, né, de que atuam na mediunidade, mas não se pode afastar do mundo. Evidentemente, né? A gente vive no mundo. Mas existem determinados processos na educação mediúnica que é um disciplinamento necessário. Não quer dizer que a gente vai ser pessoa pura, porque ninguém é puro, não é isso. Pessoas que fazem uso do tabaco, pessoas que fazem uso da bebida alcoólica, né? Dizem, não, eu só bebo no final de semana. A minha reunião é na quarta. Né? E aquilo se tornou um hábito na vida das pessoas. É verdade. Né? Você imagine que o fumo, né, tem uma série de substâncias nocivas à saúde do indivíduo. E mergulha na corrente sanguínea, como o álcool também. Impregna o seu ectoplasma, o seu fluido vital, que você vai exalar numa atividade mediúnica. Tendo que o mundo espiritual, quando não há essa preparação, quando não há essa organização de hábitos, é de ter que ressignificar aquela reunião. Se era para atender 8 entidades sofredoras, vai atender 2, porque o médium chegou despreparado para o trabalho. Olha que o mundo espiritual, como eu falei há pouco, vai na casa do médium, prepara o seu sistema cardíaco, o seu sistema circulatório, o seu sistema digestivo, o sistema renal, para que não gere nenhum prejuízo à sua estrutura física, que vai ser acionada no ato mediúnico. Então, cabe ao médico também ter uma preparação para isso. Né? Ah, mas eu não vou deixar minha cerveja. Então, você tem que fazer uma opção. Lógico. Você tem que fazer uma opção. Porque, veja bem, você está gerando... André Luiz demonstra isso lá em Missionários da Luz. Né? Claramente.
Então a gente tem que fazer uma opção. E aí, não é, cabe ao dirigente de uma reunião mediúnica conversar com o tarefeiro, dialogar, né, para que ele repense esse hábito e possa atuar minimamente adequado para o benefício de um trabalho desse nível. Porque, veja bem, que uma atividade de desobsessão é uma atividade de uma caridade silenciosa. Quantos processos esquizofrênicos, quantos transtornos obsessivos compulsivos, quantas depressões foram resolvidas através de um trabalho de desobsessão sem que a sociedade, sem que a família, sem que a pessoa soubesse. É aquela caridade que dá com a mão direita sem que a esquerda veja, que Jesus falou. Olha que coisa extraordinária. Aonde não tem aplauso. Né? Então, veja bem, então nós necessitamos de uma preparação para esse trabalho. Uma preparação justa, uma preparação coerente, uma preparação satisfatória dentro da terapêutica que será desenvolvida em benefício do outro, mas também em benefício de nós mesmos. Com certeza. Agora me diz uma coisa, meu querido amigo. Reunião de desobsessão. Toda casa espírita pode ter, deve ter. Como é que funciona? Não pode ser num afogadilho. Isso Não é? Não pode ser num afogadilho. Agora, não, se criou uma casa espírita e há uma necessidade de instalar uma reunião. Primeiro se preparar os trabalhadores. André Luiz diz no livro Desobsessão, que há uma necessidade das casas espíritas ter uma reunião de desobsessão. Mas, para isso, precisa uma preparação para o trabalho. A questão é que as pessoas, muitas vezes, são apressadíssimas e instalam atividade de maneira prematura, sem condição, sem habilitação para aquele tipo de labor. É verdade. Essa é uma questão fundamental. Né? Claro, vamos ter lá a evangelização, a mocidade, o passo, os grupos de estudo, mas vamos ver se a gente já tem condição de montar um grupo mediúnico para atuação mediúnica, que vai ser, evidentemente, como diz Leandro André Luiz em Desobsessão, através de Francisco Cândido Xavier, um sustentáculo para a instituição, em virtude das perseguições e dos ataques que os tarefeiros do bem sofrem em virtude de desenvolver o trabalho fraternal, solidário e amoroso em nome do Cristo. Né? É verdade. Você é muito cuidado com isso. Muito. Porque muitas vezes a gente observa as pessoas despreparadas realizando tarefas e atividades. Né? As pessoas parecem que tem Não, é que o benfeitor disse, mas que benfeitor? Esse benfeitor sabe mesmo que a gente. Em 2 meses fundou a Casa Espírita, já está instalando uma reunião mediúnica. Não pode. Então, o benfeitor, ele precisa reciclar as suas informações, o seu conhecimento. Né? Meu Deus, é o bom senso. Muitas vezes se está colocando em risco o equilíbrio da vida das pessoas. É verdade. Porque se você funda uma atividade prematuramente, a responsabilidade é daquele que está patrocinando. Você está lidando com vidas. Quando se atua na mediunidade, se atua com o corpo e com a mente. Né? Allan Kardec vai colocar que pessoas que têm excentricidades psicológicas, emocionais, que têm um quadro psiquiátrico agudo, grave, não deve ser levado para as atividades mediúnicas. É verdade. E muitas vezes tem pessoas com colocações absurdas, não levam o indivíduo para a atividade mediúnica. Chega lá, o que acontece? O indivíduo surta. Por quê? Não é a mediunidade que adoeceu, ela potencializa
o processo de desequilíbrio que o indivíduo tem. Com certeza. Meu querido amigo, nosso tempo acabou. Estamos só 4 minutinhos. E eu gostaria que você desse suas palavras finais e fechasse o tema aí, desse as suas considerações finais aí, fechando o tema mediunidade. Eu agradeço a todos que assistiram ao programa nesta oportunidade. Espero que as nossas palavras me esforcei o máximo para ser claro. Desculpa se em algum momento, né, ficou confuso, porque no desenvolvimento das ideias pode ser que alguma coisa não ficou muito bem elucidada. Mas em torno de mediunidade, o estudo na casa espírita é um fator fundamental para que a gente possa desenvolver esse trabalho de maneira disciplinada, coerente, gerando benefício às pessoas. E espero que o Senhor Jesus traga a cada lar que está sintonizado com esse programa as expressões de harmonia e de equilíbrio. Muito obrigado a todos. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez, tá, pelo seu carinho. Veio lá de Araruama para fazer esse estudo com a gente, que realmente foi muito, muito bacana, muito interessante, de muitas informações muito importantes para que a gente possa passar, pensar e refletir, né, da importância da seriedade que é a mediunidade, né, e a nossa participação nas casas espíritas. É muito importante realmente que as pessoas tenham realmente essa responsabilidade. É fundamental para que as coisas ocorram, né, de maneira tranquila numa casa espírita. E semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Francisco Rebouças, lá da UMEM, de Niterói. Ele vai falar sobre o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, né, dos elementos gerais do universo. Vamos conversar com ele sobre isso. É importante, muito importante, que está dentro do Livro dos Espíritos, né, são as perguntas, e nós vamos aqui conversar sobre esse tema. E que todos tenham, né, uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade. Aos amigos que estão nos assistindo aqui, várias pessoas aqui no Facebook que assistiram. Aqui a Cristina Ramos dizendo que amamos os esclarecimentos. Bom, então, bom. É importante. Fico feliz. Que realmente esse tema mediunidade é um tema que realmente as pessoas... A gente precisa realmente bater mais isso, debater mais sobre mediunidade, porque às vezes as pessoas vão se acomodando, né? Isso. E vão esquecendo de entender a importância que é uma mediunidade, que é o estudo da mediunidade numa casa espírita. Porque todos nós vamos ser beneficiados com isso, né? A casa, o equilíbrio da casa, das pessoas, a harmonia, isso é muito importante. Jesus já falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E isso aí não tem coisa mais certa e correta do que Jesus falou, que realmente só o estudo, o aprendizado, conhecer a verdade é que vai trazer para a gente o equilíbrio tranquilo. Muita paz a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.